Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 11. Lucas 14, 11. Porque todo que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Vamos ler juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. Porque todo... A palavra de Deus, ela é muito objetiva. Deus não desperdiçou nenhuma vírgula do texto bíblico. Todas as coisas que Deus falou e todas as formas que Deus falou e toda a pontuação e entonação da palavra de Deus tem um significado. Vejam que esse texto, ele tem uma duplicidade no pronome. A si, o texto podia ser, porque todo que a si exaltar, ou todo que exaltar-se, podia ser só isso, não podia? Mas o texto está, porque todo que a si mesmo. E essa grafia no hebraico, ela tem um apóstrofo em cima do pronome. Ele, ela, vós. E esse sinal significa, está dizendo para o leitor. É porque no português não tem esses significados, nem essas pontuações. Mas está dizendo para o leitor, coloque um tom mais forte aqui nesse. É isso que está dizendo. Então, traduzindo, quem traduziu o texto colocou a si mesmo. Ele duplicou o pronome. Vocês estão entendendo isso? Isso não é à toa, nem é para admirar a riqueza da linguagem. Isso é Deus dizendo que quando nós impomos algo para nós mesmos, nós estamos definindo o nosso futuro. Por isso o texto tem essa entonação, essa pontuação, essa duplicidade no pronome, proposital. Se você fizer isso com a sua vida, será humilhado, se você se exaltar. E se você se humilhar, você será exaltado. Aquele que se exalta, ele tem a prerrogativa e a possibilidade de não se exaltar. Por isso que ele se exalta. Porque se ele não tivesse essa possibilidade, seria uma situação abstrata. Mas se ele tem a possibilidade de agir, é porque ele está usando de algum artifício que ele tem. Os irmãos estão entendendo? Você comprou um carro 0 quilômetro. Mérito seu, Deus te abençoou, você comprou um carro 0 quilômetro. Aí você chega na sua roda de amigos e... Eu, hoje, comprei um carro 0 quilômetro. Você está se exaltando, não está? Você pode simplesmente chegar com o seu carro 0 quilômetro, parar no estacionamento, descer dele e aí, tudo bem, como vai? Como todo dia, como você fazia com o seu carrinho velho. Não pode? Mas quando você se exalta, você tomou a prerrogativa da glória para si mesmo. Você usou um artifício, lançou mão dele, e eu estou me exaltando. Você será humilhado quando você faz assim. Porque Deus resiste à soberba, mas Ele não rejeita um coração quebrantado. E aquele que a si mesmo se humilhar, esse será exaltado. A técnica é a mesma. Eu só me humilho quando eu tenho a possibilidade de não me humilhar. Senão não faz sentido eu me humilhar. Por exemplo, quando os portugueses iam na África pegar os negros, colocavam nos navios negreiros para trazer para a América do Sul, para a América Central, enfim, para os lugares onde eles estavam explorando. Os portugueses, os holandeses, enfim, os europeus na conquista do mundo, eles humilhavam os escravos. Ou seja, eles entravam na terra deles, os tomavam, colocavam correntes, batiam, matavam, jogavam dentro do navio e iam embora. Aqueles negros estavam sendo humilhados, ok? Eles não tinham nenhuma possibilidade de revidar aquela humilhação. Eles estavam sendo humilhados, estava sendo imposto sobre eles. Eles não tinham condição de reagir. Não é essa humilhação que Deus está falando. Deus está falando daquela humilhação quando você tem condição de reagir. Porque se os negros tivessem condições de reagir, os negros, os índios, todos os povos tomados pelos inimigos, eles reagiriam e matariam seus inimigos como fizeram quando tiveram a oportunidade.
Mas quando a pessoa está sendo humilhada e ela pode revidar, e ela usa daquele poder e revida aquela situação, tipo, você passou no trânsito, alguém te fechou, abriu a janela do carro e te xingou. Aí você abre a sua janela e revida a altura, e ainda diz, eu sou crente, mas não sou bobo não. Você que é. Isso é o quê? O cara tentou te humilhar, mas você revidou, você não se humilhou. É disso que Deus está falando. Quando você tem a possibilidade de mostrar sua força, quando você tem a possibilidade de mostrar que você é, que você pode alguma coisa, que você tem algum título, tipo aquele negócio, você sabe com quem é que você está falando, rapaz? Você sabe quem é meu pai? Você sabe quem é minha mãe? Você sabe quem sou eu? Então baixa a sua bola. Isso é se exaltar. Mas quando você tem tudo isso, e alguém tenta te humilhar, e você se humilha, e não levanta a sua cabeça, e sabe que quem te honra é aquele que está lá em cima, aí você será exaltado. Aí Deus vai pegar você e erguer você, e levantar você, e colocar você numa posição de honra. Tinha um grupo de trabalhadores trabalhando no estoque de uma empresa, e tinha um dos carregadores estressado. Chegou um moço, uma caixa estava fora do lugar. O moço normal chegou e falou assim, meu filho, põe essa caixa no lugar. Aquele trabalhador, quem é você para me ensinar meu serviço, rapaz? E o moço ficou calado. Você já sabe o fim da história, né? Aí o colega dele, ele é o dono da empresa. Daí a pouco o ramal do chefe da expedição toca. Pede para o fulano de estar subir no departamento pessoal, que a demissão dele já está assinada. Ele teve a oportunidade de se humilhar, mas não quis se humilhar. Ele se exaltou e foi humilhado. O que eu estou querendo dizer com isso? Que nós temos em nossas mãos o poder da escolha. Nós temos em nossas mãos o poder da atitude. E o Espírito Santo de Deus está todo o tempo nos sondando. Deus nos conhece, Deus sabe quem nós somos. E Deus nos expõe a situações difíceis, situações de aperto, situações de luta, situações de humilhação, para ver o que é que está dentro do nosso coração. Porque Deus quer honrar pessoas, Deus quer engrandecer pessoas, Deus quer colocar pessoas em posições de honra, mas Deus quer pessoas com o coração humilde e quebrantado na presença dEle. Pessoas que reconheçam que no Santo dos Santos é que a coisa acontece de verdade. Lá você não tem prerrogativas humanas, lá você não tem títulos, lá você não tem poder financeiro, lá você não tem conhecimento acadêmico. Isso não importa, importa é a glória de Deus. Então se humilhe na presença dEle, que Ele te exaltará. Ele vai colocar você nos lugares altos. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Ele vai honrar a sua vida. E não tem nada mais lindo do que ver uma pessoa exaltada com o coração humilde. Não tem nada que nos faça melhor do que isso. E Provérbios diz, quando os justos governam, o povo se alegra. E não há um governador justo que não tenha o coração humilde. Nós não admiramos quando um cantor famoso, um artista de novela, de cinema, de teatro, tem um coração humilde. Nós não olhamos, sabemos que aquela pessoa está na mídia, mas ela é humilde, seja ela cristã ou não. Se ela é humilde, tem algo de bom e diferente na vida dela, não tem? Uma vez eu entrei num avião, aí eu sentei, de repente chega um moço, dá licença meu filho. Eu olhei, Tarcísio Meira. Aí eu olhei aquele cabelo assim, igual do pastor Everton, assim, puxadão pro lado. Falei, rapaz, é o Tarcísio Meira. Eu falei, pois não, Tarcísio Meira. Ele sentou do meu lado, começou a bater. Tinha nada demais, mas era o Tarcísio Meira. Eu fiquei, poxa, o cara é simples. O cara conversa com meros mortais. Porque o que você espera de um grande artista? Nem fala, né? Já senta. Mas a humildade, ela embeleza qualquer pessoa. E o conflito do ser humano é tirar essa crosta de soberba que tem sobre ele.
E tem muita gente perdendo a bênção de Deus. Tem muita gente perdendo a honra. Tem muita gente perdendo a benevolência, o favor e a posição que Deus quer lhe colocar, porque tem segurado a crosta da soberba na sua vida. E nas oportunidades que Deus tem te dado para se humilhar, você tem se exaltado. Você tem saído da posição de servo. Você tem saído da posição de quebrantado e perdido a bênção do Senhor. Mas tome uma decisão na sua vida hoje. Não importa o que eu tenho, não importa o que eu sou, tudo está aos pés de Jesus. E não tem honra maior do que o respaldo do Espírito Santo. Rabassure canta labá. Não tem honra maior do que a presença de Deus na sua vida. Porque com a presença de Deus na sua vida, os enfermos são curados, os endemoniados são libertos, os desesperados são alcançados, as nações são alteradas e a glória de Deus toma conta na terra. E esse é o objetivo de vida de todo homem e mulher que entende que existe um Deus soberano, é trazer a glória desse Deus soberano para a sua vida diária, para o seu cotidiano, para os lugares onde passa. Pedro e João, quando passavam após a ressurreição de Cristo, a sombra deles curava. E isso é fruto daqueles que se humilham para serem exaltados por Cristo. Que a glória de Deus tome conta da nossa vida. Que a glória de Deus tome conta do nosso dia a dia. Abra mão das suas razões. Abra mão do que você acha que é glória para a sua vida e deixe as razões de Deus, deixe a glória de Deus, deixe o projeto de Deus, deixe a visão de Deus invadir a sua vida como um abraço. E você vai ver se milagres não começam a acontecer na sua vida, porque verdadeiramente aquele que se humilhar será exaltado. Tem muita gente que interpreta esse texto errado e vive algum conflito onde fica impotente ante uma situação e lê o texto errado. Eu fui humilhado, eu serei exaltado. Mas é só uma condição, porque se você pudesse, você fritava aquele que está te humilhando. Mas esse texto só faz efeito quando você pode reagir e não reage por amor a Cristo. Quando você pode fazer algo diferente e não faz, quando você pode brigar, quando você pode chutar o balde, quando você pode gritar e proclamar sua razão, e você não faz isso, simplesmente porque você ama a Cristo, e olha para aquela pessoa e não vê nela o seu inimigo, mas vê uma vítima de Satanás, e aí você se humilha diante de Deus. Deus expele o demônio, quebra aquela situação e traz aquela pessoa em prantos pedindo a sua ajuda. E você, como homem e mulher de Deus, estende a sua mão e fala: eu posso te ajudar, porque Deus está na minha vida. Essa é a postura daqueles que andam com Cristo. Vamos em Deuteronômio capítulo 8, versículos 1 a 3. Diz assim, preste bem atenção nesse texto, vamos ler ele bem devagar e degustar o texto. Todos os mandamentos que eu hoje vos ordeno, cuidareis de observar, para que vivais e vos multipliqueis e entreis, não muda ainda não, tá? E possuais a terra que o Senhor com juramento prometeu aos vossos pais. Preste atenção. Todos os mandamentos que eu hoje vos ordeno, cuidareis em observar. A condição para viver, multiplicar, entrar e possuir a terra que o Senhor prometeu é obedecer os mandamentos. Amém? Então, sem obedecer os mandamentos, sem viver o princípio, é impossível possuir a terra. Por isso que tem muita gente que ama Jesus, que crê em Jesus, que sabe que Jesus é a melhor opção e não está possuindo a terra. Está vivendo de deserto em deserto. Sai de um deserto e entra no outro. Sai de outro e entra no outro. E a terra prometida perdeu a perspectiva. Ele não tem mais perspectiva da terra prometida. A vida dele se resume em sobreviver no deserto. Olha, deserto não é endereço de crente. Deserto é terra de passagem. Amém? É só para passar e crescer nele. Agora tem gente que fica nele a vida inteira, morre e vai para o céu, porque ama Jesus, é salvo, quebrantou o coração, entendeu o princípio da salvação e vai para o céu. Aí chega no céu, de repente entende o que poderia ter vivido na terra. Eu estou aqui ilustrando
E ele olha para trás e fala: mas eu não experimentei isso lá. Mas isso era para você ter vivido, mas você não obedeceu o mandamento. E qual é o mandamento que o Senhor hoje nos ordena? Aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Esse é o mandamento de hoje, amém? Então, se todos os mandamentos que hoje vos ordeno, cuidareis em observar. Pode ir para o 2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te tem conduzido estes 40 anos no deserto. Pergunto: quem tem conduzido o povo no deserto? Quem? Quem? Mais forte. Quem tem conduzido você nas suas provas e nos seus desertos? Pois é, e é Ele que pode te tirar de lá. Durante esses 40 anos no deserto, a fim de te humilhar, de te provar, à toa? À toa? Não, para saber o que estava no seu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. O 3. Sim, Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que nem tu, nem teus pais conhecieis, para te dar a entender que o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Disso vive o homem. É Ele que nos conduz no tempo de provação. É Ele que nos conduz no tempo de humilhação. É Ele que nos conduz no tempo de prova. Para quê? Para saber o que está no nosso coração. Quer conhecer um homem? Põe ele na dificuldade, ou dê a ele dinheiro e poder. São as duas situações que você vai saber quem é um homem. Quer saber se a pessoa é humilde mesmo? Bota R$1 milhão na conta dela e conversa com ela daqui a 15 dias. Aí você vai saber se ele é humilde. Porque se ele for, ele vai continuar firme no princípio que ele é. Porque no Santo dos Santos não tem teatro, não tem máscara, não tem representação. Ou você é, ou você não é. Por isso que Deus está interessado em todo o tempo trabalhar o seu caráter, não a sua personalidade. Porque o caráter é o que está por trás da personalidade. A personalidade é moldável, igreja. Tem gente que briga com o irmão na igreja. Tem gente que xinga a mulher dentro de casa. Mas na mesma hora que está xingando a mulher, está xingando os filhos, está brigando com o irmão, o telefone toca, é o patrão. Atende como uma seda. Vocês já assistiram uma situação ridícula dessa? Está lá nervoso em cima do banquinho dando discurso. Aí o telefone toca. Aí já vê o número, né? Alô? Isso é personalidade, você bota do jeito que você quer. Tem até o ditado popular, né? Assombração sabe para quem aparece. Quando você quer ser bravo, você sabe com quem você vai ser bravo. Às vezes você é bravo com o pastor Everton, mas na hora que o apóstolo chega, é uma seda. Estou mentindo? Estou ilustrando. Você é bravo dentro de casa, sai dentro de casa cuspindo fogo, chega no escritório fluindo águas. O que o senhor precisa, meu patrão? Isso é a personalidade. Ela é a parte moldável do caráter. Então essa desculpa de que eu sou nervoso, sou estourado porque eu sou sanguíneo, papo furado, mentira. Você é sanguíneo com quem você sabe que você pode ser sanguíneo. Com quem você não pode ser, você é um melancólico, é um fleumático. É ou não é, gente? Por isso que Deus está interessado em trabalhar o seu caráter. Por isso que Ele te põe a humilhação. Por isso que Ele te põe a prova, para saber o que está no seu coração. Então esqueça esse negócio de trabalhar a sua personalidade. Não precisa ser bonzinho para mim não. Seja o que você é para todas as pessoas, que aí você vai melhorar na sua essência de caráter. Por isso Deus os colocou à prova, para te humilhar
E Ele te humilhou e te deixou ter fome. Mas Ele te sustentou com maná. E sabe o que é o maná? É o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e nem jamais penetrou no coração humano. É o que você não sabe o que é, como é feito, qual a composição, ou melhor, que você não tem o controle sobre aquela situação. Você está acostumado a se alimentar de arroz, feijão, carne, verdura, pão, café, leite, essas coisas. Mas Deus tira tudo isso e te deixa ter fome. Mas Ele não te deixa morrer. Ele te alimenta com o maná. Porque quem come o maná passou o limite da matéria. Passou toda a humilhação. Passou toda a provação. Não tem mais comida. Acabou a esperança humana. E Deus vem com o maná do céu. Para que você saiba que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a palavra que sai da boca de Deus construiu os céus, a terra e o mar. É a palavra que transforma, é a palavra que traz vida, é a palavra que traz esperança. Porque no Santo dos Santos a fumaça nos esconde, só os olhos do Senhor nos veem. E de que você tem se alimentado do pão material ou do maná do céu. E quando você se alimenta do maná, você é. Acabou a mentira, acabou a maquiagem, acabou a manipulação. Porque se tem um ser escolado em manipular, chama-se humano. Amém ou não amém, irmãos? Quem tem filho aqui? Manipula com um dia de nascido ou não manipula? Manipula ou não manipula? Nasceu, pronto, saiu da barriga. Não tem mais líquido amniótico, não está mais quentinho. É dor de barriga. Tá de xixi? Não, não tá. Tá de cocô? Não, não tá. Já dei tudo para esse menino, já dei peito, já dei mamadeira, já dei fralda, já troquei. O menino continua chorando. Eu quero meu líquidozinho amniótico. Se vira, me põe para dentro da barriga de novo. Eu não é, gente? Aí tem mãe que tem depressão pós-parto porque se sente rejeitada pelo filho. Minha irmã, você não está sendo rejeitada não, o mundo está sendo rejeitado. Ele quer o líquidozinho amniótico quente, o alimento que ele não precisa mexer a boca para comer nem sugar. Já vem direto no umbiguinho. Esse é o ser humano. Já nasce manipulando. E pai que não é firme com o filho, quando é bebê, quando está com 20 anos de idade, está pondo moral dentro de casa. O pai, é assim que tem que ser. O pai, tá bom meu filho, é assim que vai ser. Porque se tem um ser escolado em manipular, chama-se humano. E são essas coisas no nosso caráter e na nossa gênese que Deus quer arrancar. Ei, você não controla nada. Ei, você não domina nada. Ei, você não pode nada. Quer ter o poder de Deus? Vai comer maná. Seja humilhado, passa a provação, perde o sustento, que Ele vai te dar o maná. Para que você saiba que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Pão, leia-se controle humano, controle do braço do homem, governo da soberba. Maná, leia-se entrega total ao governo de Cristo. Quem você quer que controle a sua vida? Você ou Cristo? Claro que agora no culto, dentro da igreja, você vai responder que é Cristo. Mas eu quero que você leve essa pergunta para amanhã, quando você estiver no meio da batalha. Quem governa? Você ou Cristo? E se Cristo governar, canta lá, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Esse é o controle de Jesus. Vamos dar um pulo em 2 Crônicas, capítulo 18, versículos 28 a 34. 2 Crônicas, capítulo 18. Esse texto, e eu já vou terminar aqui, ele ilustra, ele conta a história, ele conta a história verídica de dois reis, Acabe
e Josafá. Acabe era o pai da manipulação, dissimulado, um crápula. Acabe era um crápula. Pensa num cara ruim. Era Acabe. O que Acabe fez? Casou com uma mulher endemoniada, das endemoniadas, abriu o templo para aquela mulher e falou: faz da casa de Deus o que você quiser. Ela pegou uma estátua de Baal e colocou logo no meio do altar, e obrigou o povo de Israel a adorar a estátua, e começou a matar profetas. Jezabel, manipuladora ao extremo, que foi destruída e parada pelo poder de Deus através da vida do profeta Elias. Os irmãos conhecem a história. E esse Acabe era o boneco de Jezabel. O que Jezabel fazia, mandava, ele fazia. E teve uma fase na vida dele, já no final da vida dele, depois da morte de Jezabel, quando ela caiu do alto do templo, pela palavra do profeta: os cães lamberão o seu sangue. Ela caiu, espatifou o corpo e os cães lamberam o sangue dela, e Acabe ficou sozinho. E esse crápula de Acabe falou assim: eu vou manipular o bobo do Josafá, porque o Josafá era um homem de Deus. Acabe era rei do império norte de Israel. Israel estava dividido em duas partes, norte e sul. E Josafá reinava no sul e Acabe reinava no norte. E os inimigos de Israel não tinham muito entendimento da divisão política dentro de Israel. Eles queriam matar o rei. O que Acabe fez? Dissimulado que era, encostou em Josafá e falou: vamos para o campo de batalha comigo. Só que você vai se vestir de rei e eu vou me disfarçar de soldado. Num campo de batalha, quem que o exército inimigo quer matar, gente? O rei, não é? O Acabe falou: eu me visto de soldado, você se veste de rei, os inimigos vão te matar e eu tomo o seu reinado e continuo na minha vida dissimulada. Ele tinha uma personalidade pérfida. Ele era mau ao extremo. Mas o reino de Deus sabe quem é quem. Por isso que nós temos que ter um caráter íntegro na presença do Senhor. Os irmãos estão entendendo? Amém? Porque quando o inimigo vem acertar, ele acerta a vida de quem tem brecha. E não adianta você se esconder do lado de quem está na presença de Deus, achando que isso vai te proteger, ou como Acabe tentou fazer, colocar um escudo do homem de Deus na frente dele, para o homem de Deus morrer e ele continuar vivo. Olha o que aconteceu nessa batalha. Subiram o rei de Israel norte, que é Acabe, e Josafá, rei de Judá, que é o reino do sul, a Ramote Gileade. Disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, traze as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. Quem disfarçou foi Acabe. Ora, o rei da Síria, que era o inimigo de Israel, dera ordem aos capitães de seus carros, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Ele tinha um endereço para matar, ele queria matar o rei, só o rei importava para ele. Vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: este é o rei de Israel, o capitão dos carros do inimigo. Por quê? Josafá estava vestido de rei, ou seja, morte certa. Estão entendendo? Ok. Portanto, a ele se dirigiram para o atacar. Josafá, porém, gritou, e o Senhor o socorreu. Deus os desviou dele. Josafá também era bem bobinho, né? Caiu no lobby do Acabe direitinho. Quando ele viu a situação que ele estava, gente, não é assim na nossa vida muitas vezes? A gente cai na conversa. Vamos ficar esperto em Cristo? Amém? Quando Josafá viu a treta que ele tinha se metido, ele: meu Deus, me ajuda. Deus o socorreu, porque ele tinha um caráter com Deus. O Senhor o socorreu e Deus os desviou dele. Vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de o perseguir. Então o homem entesou o arco, ou seja, preparou o arco, e atirando ao acaso sua flecha, ele pegou o arco e jogou para cima, por acaso. Feriu
o rei de Israel entre as juntas da armadura. Então disse este ao seu cocheiro: vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A peleja tornou-se renhida naquele dia, ou seja, uma guerra violenta. Quanto ao rei, segurou-se a si mesmo de pé no carro, defronte dos sírios até a tarde, mas ao pôr do sol morreu. Tinha dois homens, duas formas de caráter nessa situação. Um homem com caráter íntegro na presença de Deus que foi enganado, mas Deus o socorreu. Quando você está firme na presença de Deus e se humilha e perde as suas razões, não esquenta a sua cabeça. Se você tem um caráter com Deus, ainda que pensem que estão te enganando, te dando tombo, te prejudicando, ei, Deus conhece o seu caráter. Ele vem te socorrer. E aqui tinha um mentiroso, um manipulador que gostava de usar as pessoas. Usou o rei Josafá. O rei vestido de rei, no meio da batalha, foi livrado. E aquele mentiroso, o inimigo soltou a flecha. A mão de Deus pegou a flecha. E sabe o que é as juntas da sua armadura? A armadura de metal, vocês já viram em filmes. Ela é serrilhada. Só que a serrilha dela não é aberta, ela é por baixo para entrar ar. A flecha entrou aqui. Como que pode um negócio desse? O texto é bem claro. O inimigo jogou a sua flecha ao ocaso. Ou seja, ele jogou a flecha para cima. Para cima é o ocaso. A flecha subiu, desceu, fez uma voltinha e no meio da costela dele. Porque o soberbo pode até achar que está vencendo. Você pode até achar que está abafando. Mas a morte é certa. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E só recebe o dom de Deus quem cumpre o princípio. Por isso eu vos deixei ser humilhados, para ver se vocês vão cumprir o princípio que eu vos dei. Aquele que se humilhar será exaltado, mas aquele que se exaltar será humilhado. Eu decidi querer a glória de Deus para minha vida. Nada mais me interessa, porque no Santo dos Santos, não importa se eu sou pastor, se eu tenho 1,96 m, se eu tenho 100 e tantos quilos, se eu moro não sei aonde, se eu estudei não sei o que. Isso não importa. Importa é o meu caráter. E a palavra do Espírito Santo para a sua vida hoje é: qual caráter você tem desenvolvido na sua vida? Você tem manipulado situações para conseguir aquilo que você quer? Você tem usado as pessoas? Você tem se exaltado? Ou você tem se humilhado no dia a dia para que a glória de Deus governe? A decisão é sua. E o fruto da sua decisão também é seu. Se você quer ser exaltado por Deus, se humilhe na presença dEle no dia a dia. Porque no Santo dos Santos é que as coisas acontecem. E o mundo olhará para você e verá: ali vai um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus. Não importa o território que você pisa, se você está humilhado na presença de Deus e com um caráter trabalhado na presença dEle, os demônios se dobrarão diante do Deus que está na sua vida. E os seus problemas têm data e hora marcados para serem resolvidos por Deus. Há 2 semanas atrás eu estava com um projeto impossível de ser realizado. Impossível de ser realizado. Pelo prazo, pelas circunstâncias que envolviam aquele projeto. Era a edição de um livro que precisava ser lançado dia 8 agora, lá em São Paulo. E eu não tinha prazo para fazer. E o projeto já estava startado e várias coisas deram errado. E a irmã que faz a coordenação desse projeto está lá na África. E vem para a conferência. E ela me ligou desesperada. Pastor, não vai dar certo, vai dar tudo errado. Eu falei: menina, esse Deus que você crê não é o mesmo que o Deus que eu creio. O meu Deus faz coisas impossíveis acontecerem.
E ela é muito técnica, ela falou assim, não, mas eu creio que Deus faz, mas tecnicamente nós estamos errados, então Deus não tem como nos abençoar. Eu falei, peraí, Deus não está amparado na técnica, Ele está amparado na misericórdia. Você tem caráter em Deus? Eu tenho. Então vamos descansar, vai dar tudo certo. E orei, entreguei para Deus, fui curtir minhas férias. Pergunta se eu esquentei a cabeça. E o meu celular tocava toda hora, que 80 caracteres. Eu, é ela. Não atendi, não. Não vou deixar você gastar telefone, minha filha. Aí entrava na internet, mandava um recadinho para ela. Fica tranquila que Deus está no controle do negócio. A conferência é sábado. O livro chegou em São Paulo ontem. Aleluia. Ontem! Porque Deus põe a mão nas causas daqueles que são fiéis na presença dEle. Não é você, é Deus. Você cantando desafinado pode ser um superstar gospel, se Deus estiver no controle da sua vida. Nós conhecemos situações assim, e isso que é o bonito de Deus. Deus é lindo, o mundo não entende o poder de Deus. Então se humilhe, porque depois da humilhação vem a exaltação do Espírito Santo na sua vida. Se levante, aplauda o Senhor. Aleluia, aleluia, Ele é fiel. Glória a Deus.